E aí, meu povo, vamos ver aqui o Leon e a Nilce falando sobre ChatGPT. Usaram ChatGPT na escola e olhem no que deu. Vamos ver o que vem por aqui. Rapaz, as pessoas. O mundo acadêmico vai ter que se repensar em relação a essas questões de AI e tudo mais. E assim, nenhum tipo de demonização às AIs. Mas elas vieram pra ficar, cara. Então, é, acho que ainda tem que se ter muito cuidado, ainda tem que se pensar muito. Tem muitas questões éticas envolvidas, mas simplesmente tentar bater de frente com mão de ferro vai ser difícil vencer, cara. Então vai ter que existir um processo de adaptação. Vamos ver o que eles têm pra dizer. Vamos começar falando de ChatGPT na sala de aula. Professor de universidade no Texas dá 0 no trabalho final de alunos porque ele não vai dar nota para coisas feitas pelo ChatGPT, disse o professor. Como ele soube que os alunos fizeram um trabalho de sala com o ChatGPT, ele perguntou pro ChatGPT. Essa história é sensacional. Essa história é muito boa pra você que estuda. Eu acho que eu tô ligado nisso. Eu acho que eu ouvi alguma coisa do gênero. E, assim, eu não sou nenhum especialista em inteligência artificial, tá? Vamos ser sinceros. Tem muita gente aí pagando que sabe das coisas. Tem muita gente, inclusive, de tecnologia pagando que sabe das coisas e não sabe de droga nenhuma. Até onde eu sei, você não consegue fazer esse tipo de verificação no ChatGPT pra ver se ele escreveu coisa X ou coisa Y. Inclusive, todo mundo acho que já tem conteúdo suficiente na internet pra dizer que o ChatGPT às vezes tende a concordar com as coisas, mesmo que elas estejam erradas. Então, a chance de você fazer uma pergunta dessa e ele falar que sim, mesmo não tendo sido, inclusive não foi porque ele não tem, até onde eu sei, não tem capacidade de fazer isso, é grande. Então, você vai ter um falso positivo aqui, você pode ferrar uma pessoa que foi totalmente autoral, porque, enfim, você fez uma coisa absurdamente errada. Vamos ver se esse é o caso que eles vão falar. Estuda e tá pensando em usar o chat GPT? Vamos lá. O professor Jared Moon surpreendeu vários alunos Parece que é uma pessoa bem instruída. da classe Nossa, nada a ver isso que eu falei agora. de Ciência Animal da Universidade de A&M at Commerce do Texas. Ele zerou o trabalho final de vários alunos porque, segundo ele, os trabalhos teriam sido feitos pelo ChatGPT. Isso colocou vários alunos em pânico porque o fracasso na classe do Moon, desse professor, poderia impedir a graduação dos alunos, porque tinha galera da classe dele que estava formando no semestre. Mais um pequeno detalhe. Para identificar quem usou o ChatGPT, Moon colocou o texto dos alunos no ChatGPT, ele copiou e colou no ChatGPT e perguntou pro ChatGPT se era o ChatGPT que tinha escrito. E aí aconteceu que o ChatGPT disse pra É o que eu tô falando, da academia vai ter que se preparar. Esse é o tipo de coisa, cara, que, pelo amor de Deus. Nada a ver isso. eles que fez o trabalho de vários alunos, mas não é assim. O ChatGPT não consegue identificar O que eu acabei de falar. Boa. os textos que ele mesmo faz, tá? Uma aluna que estava se formando reuniu provas da inocência dela. Ela fez o trabalho no Google Docs, que faz registro de data e hora de tudo Nossa, arrasou demais essa, hein? que você faz. E ela apresentou as informações pro Moon, pro professor, em um encontro. O que prova que ele é um imbecil. Mas beleza. Ainda não há formas eficazes de se identificar um texto feito por inteligência artificial. Embora várias empresas Eu acho que existe alguns lugares que você consegue ver se uma porcentagem do quanto aquilo provavelmente foi escrito por um humano ou por uma máquina. Mas ainda assim, eu acho que eu não confiaria. Eu acho que ainda não é o tipo de coisa que você consegue confiar. empresas reivindiquem isso. Tem várias empresas vendendo esse serviço. Agora, vamos identificar. Cientificamente, não tem nada garantido ainda, tá, gente? Pergunta, Nilce. Como fica o futuro da sala de aula com o ChatGPT? É ameaça ou deve ser abraçado como ferramenta? Eu vou explicar isso daqui. A Abraçado como ferramenta. Próximo. galera faz o trabalho, entrega pro professor. O professor copia o trabalho. Eu não lembro porque eu era novo, mas provavelmente no meio acadêmico, quando as ferramentas de busca como o Google, principalmente o Google, se popularizaram, provavelmente aconteceu essa mesma coisa. Quando vem alguma ferramenta para impactar o status quo, as pessoas entram em pânico. A bem da verdade é essa. Daqui a alguns anos a gente vai estar falando isso com naturalidade, como a gente fala com naturalidade sobre o Google hoje. Para mim isso é muito claro. Ctrl+C,
cola do ChatGPT E pergunta se foi o chat. ChatGPT, foi você que fez? Só que tem um porém, o ChatGPT não consegue identificar. E ele tem um problema que a gente já mostrou aqui, que é a fonte de várias informações falsas dele, que eles estão tentando corrigir agora, é um dos ramos de pesquisa da galera do OpenAI, que ele alucina. Ele não sabe uma informação, mas ele acha que ele tem que dar uma resposta para você. Então ele meio que inventa. Esse é um dos grandes problemas. Ou seja, o ChatGPT é um homem hétero de meia idade. Ele não sabe as paradas e fica inventando só pra não parecer que não sabe. Problemas, tipo assim, documentados do ChatGPT, uma das grandes limitações que tem hoje. Então, o professor colocou o texto de vários alunos, provavelmente alguns foram feitos no ChatGPT, que hoje ninguém tá livre, mas ele disse que vários alunos, Tipo, mais da metade da classe. E ele deu 0 para todo mundo. E aí entra outra questão. Como que os profissionais de educação Vão ter que lidar com isso. não vão aprender a lidar com isso? Certamente é um cara que não estava informado, criou um tumulto na faculdade, virou notícia de jornal, né? No mundo E agora tá sendo ridicularizado. Muito bom. Parabéns. todo. Porque foi ingênuo copiar e colar texto no chat. Ah, ingênuo nada. Ele tentou dar uma de hahaha, vocês não me enganam, e fez merda. É isso. GPT sem ter a noção dos problemas de alucinação do ChatGPT. ChatGPT é muito bom para fazer um texto, tipo assim, se você quer transformar algo num texto. Só que a veracidade da informação do texto ainda é um problema. Ele tem problema de alucinação. Se tem um vácuo do conhecimento que ele precisa preencher, ele inventa. Gente, se você jogar lá pra perguntar sobre nós, ele vai falar que um morreu, que o outro escreveu um livro e dá o nome do livro, da editora pelo qual o livro foi publicado. Ele inventa uma narrativa, assim, absurda. Não, se você pedir para ele escrever um trabalho acadêmico com referências, Ele faz. ele vai colocar referência com nota, mas quando você vai lá na referência, nome do livro, tal, é tudo inventado. O livro não existe, nada. Você vai checar. O livro existe e não tem nada a ver. Ele já fez isso comigo. Eu já perguntei alguma coisa e eu nem pedi referência bibliográfica e ele pegou e jogou na minha cara uma referência que eu não lembro qual foi o tema. Mas eu já tinha lido o livro e eu sabia que aquela referência não estava ali naquele livro. Então, assim, é surreal. Checar é tudo uma costura bárbara. Às vezes ele pega coisas que existem, mas ele tira totalmente de contexto. Igual o livro que ele falou que a gente escreveu, foi um livro escrito por um tuiteiro de outro ramo, de outro segmento. Aí ele falou que fui eu que escrevi. Tipo, ele dá uma viajada. E o lance é, ele mente. Se você perguntar se foi ele que escreveu, você pegar qualquer texto, um texto seu escrito e botar lá e falar, você que escreveu isso? Ele vai dizer, fui eu. E aí eu imagino o pânico dos alunos. Exatamente o que eu falei. Exatamente o que eu falei. Ele vai dizer, ele vai tentar devolver uma afirmativa. E mesmo que ele não tenha escrito tal coisa, ele vai dizer que sim. É isso que a Nilce falou. Que tinha um monte de gente da turma dele que estava formando no semestre. Aliás, a cerimônia de formatura já tinha acontecido. A nota dele estava pendente. Imagina o desespero. E aí o sentimento de injustiça, né? Porque você passou, você fez o seu trabalho. Você fez o seu trabalho. Aí seu professor te acusa de plágio de um chat GPT. Mas aí que tá o problema. Agora, isso é sério. Aliás, isso deveria ser mais sério do que parece que aconteceu. Porque uma acusação de plágio é algo muito sério. Muito sério. E por mais que aqui não sei se enquadra como um plágio estrito sensu, mas vamos dizer que sim. Uma acusação de plágio é uma coisa muito séria. E você acusar alguém de plágio sem prova deveria ser algo tão sério quanto. E eu não sei se isso repercutiu o suficiente, se isso foi considerado sério como deveria. Mas enfim, né? A ver. Problema, Nilson. Como que vai ficar a partir de agora? O que os profissionais de educação fazem? O que vai ser a universidade e a escola? Não, e porque esse não é um problema só desse professor. O Leão me contou essa notícia que eu não tinha visto, mas eu vi no Twitter uma professora brasileira comemorando o fato dela ter pego, flagrado um estudante que fez o trabalho no chat GPT. E como ela flagrou desse jeito, desse mesmo jeito, ela pegou o trecho, copiou e colou, jogou no chat GPT e perguntou se a autoria era dele. E ele falou, sim, a autoria é minha. Mas assim... Não faz sentido isso, gente. O ChatGPT não consegue avaliar se foi ele que fez. Existem empresas reivindicando que tem sistemas que conseguem fazer meio que engenharia reversa do treco e ver se foi o ChatGPT que fez. Estão tentando vender esses sistemas para faculdades, coisas do tipo. Só que até ter uma comprovação, tipo, científica disso, tipo, acadêmicos irem lá e fazerem um teste e chegar a essa conclusão, a gente não pode dizer isso. E eu nem sei se é totalmente possível. O José Henrique mandou uma mensagem justamente assim, a OpenAI já está desenvolvendo uma ferramenta para isso. Procurem por OpenAI Text Classifier.
Não vai dar, porque já tem ferramentas para reescrever o que o ChatGPT escreve. Você já pode pegar seu texto do ChatGPT e colocar numa outra inteligência que modifica todo o texto. É o mesmo. Eu acho besteira tentar correr atrás do próprio rabo dessa forma, né? Tipo, vamos descobrir uma forma de provar que quem escreveu foi o ChatGPT. Que é isso que o Leon tá falando, cara. Sempre vai ter um jeito de burlar. Então eu acho que a gente, assim, como civilização, como criadora de pensamento, eu acho que a gente vai ter que se repensar. É isso. É isso. Da mesma... não é mais... Eu acho que as pessoas estão tentando transportar a visão de que era como no boom da internet. E aí eu consigo falar porque aí eu lembro de ter feito trabalhos com base em livros e pegar toda aquela fase de evolução de copiar e colar da internet. Eu vivi isso acontecendo e eu vi diversos professores indo em cima disso. Não é mais esse mundo. E as pessoas estão vivendo como se fosse nesse mundo. De você, tipo, não é a mesma coisa que você copiar um texto da Wikipedia e jogar num trabalho e dizer que é seu. Isso aqui não é a mesma coisa. Porque ele é gerado baseado no fim das contas, aquele texto é meio que uma questão de probabilidade que gerou aquele texto com base em N informações. Então, cara, isso vai ter uma capacidade de mutação muito grande. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que se adaptar a isso. A academia vai ter que se adaptar a isso. Vai ter que passar a entender que não é a mesma coisa do que era antigamente de você copiar e colar da Wikipedia e jogar num documento. Não é a mesma coisa. Não é fácil de achar como era nesse jeito. E é simples assim. É o mesmo conteúdo, só que ele escreve com outras palavras de outra forma. Então, tipo assim, é quase impossível. E fica aquela coisa. Ou os professores e as universidades combatem, ou abraçam isso como ferramenta. Agora, se for para combater, como combate? Essa que é a questão. Se for para abraçar como ferramenta, como abraça como ferramenta? O lance do chat. Mas me parece muito mais razoável e, entre milhares de aspas, simples, mais fácil, você abraçar como ferramenta. É isso. Você bater de frente, você até pode pensar em formas de você tentar fazer que eu também acho difícil, mas poder tentar fazer alguma espécie de filtro para você tentar se precaver minimamente, mas que eu também já começo a pensar se o esforço vale a pena. Então, se o esforço não vale a pena, abraça e pensa, e assim, vamos pensar em formas diferentes de lidar com isso. Acho que é uma questão, tudo bem, da academia tem um interesse grande em relação a isso, mas de uma sociedade como um todo, porque senão daqui a pouco a gente também tá absurdamente dependente disso, como admito que eu acho que já até tá. Chat como ferramenta foi justamente o argumento que o inventor do chat GPT, lá, o dono da empresa, defendeu quando ele esteve no Brasil essa semana. Não sei se vocês viram. Ele teve uma reunião, fez uma audiência com algumas personalidades brasileiras. Em resumo, a fala dele foi isso. Vai ser uma alteração importante no mercado de trabalho, na forma como as pessoas se usam a inteligência artificial para instrumentalizar, mas ele fala isso, ele não vai substituir, segundo esse cara, tá, gente? Ele tem muito interesse envolvido, ele é o inventor do negócio. Ele fala o seguinte, que a inteligência artificial não vai substituir o trabalho, vai substituir as ferramentas, vai simplificar as ferramentas, economizar tempo e tudo mais. Mas é aquele negócio, a educação tá lá atrás, hein? Vai chegar para lidar com a situação agora. Não, e tem uma coisa desigual também. Eu lembro, por exemplo, tipo calculadora, né? Eu estudei nos Estados Unidos, na aula de matemática, você só usa calculadora. Pelo menos quando eu estudei lá, né? E tipo assim, lá quando eu fui para os Estados Unidos, eles me emprestaram a calculadora, porque eu não tinha do Brasil. No Brasil, você não pode usar calculadora. Ponto. Até onde eu sei, pelo menos na minha época. Não sei se você acha que faculdade muda, né? Você pode na faculdade, mas tipo... Depende. Na faculdade, por exemplo, nas cadeiras de física eu podia. Nas cadeiras de cálculo, de matemática propriamente dito, eu não podia. Ou podia. Não podia. Não podia. De fato, não podia. Eu só podia nas cadeiras de física. Tipo, até colegial, você não pode usar calculadora. Lá eu usei no ensino médio. Não sei se mudou agora, mas enfim. Mas como que integra isso? Porque, tipo assim, você não precisa mais escrever. O que você pode fazer agora é mandar o ChatGPT colocar a informação num texto. Você pode ter essa informação aqui, transforma isso num parágrafo de texto para mim, tá pronto. Como que você integra isso? Como é que você ensina a pessoa a escrever, a compor um texto? Eu não sei. E tem jeito de combater também, tá, gente? Se esse for o rumo que a galera tomar.
Eu acho que é um rumo que é ineficaz, meu bem. Não tem o como exemplo combater. do Google Docs. Você pode fazer de dois jeitos. Acabar trabalho feito em casa, só prova, escrita, feita na sala. Essa é uma opção, né? Porque não dá para usar o chat GPT na sala. E também você pode fazer igual a menina fez com o Google Docs. Você pode ter um sistema que a universidade usa, que loga e você pode ver todo o processo de composição do aluno. É igual quando Tem jeito de burlar isso, gente. Eu já consigo pensar em 50. você vai fazer aula de matemática, que a professora pede para mostrar a conta. Você pode ter um sistema tipo Google Docs que o aluno tem que logar num serviço da universidade, ou que é o Inclusive, esse negócio de mostrar o cálculo. Tem uma ferramenta chamada... Acho que é o Wolfram Alpha. Não lembro agora o nome exatamente. Você bota uma fórmula, ele resolve a fórmula pra você e ainda mostra o cálculo. E te dá opções de como resolver aquilo, se for possível. que a universidade assina de algum lugar, e o professor pode voltar no tempo e ver todas as modificações, adições que o aluno fez. Ele pode ver o processo do aluno. Nossa, mas isso vai dar muito mais trabalho, né? Eu vou te falar. Não é só uma questão de dar muito trabalho. Sim, vai dar muito mais trabalho e ainda é ineficaz. Porque se eu tiver afim mesmo de fazer usando o chat GPT, eu posso ir pegando aos poucos fração e ir construindo a fração e fazer ali e como se eu estivesse digitando, ou até mesmo fazer num lugar e ir digitando o que eu tô lendo. Cara, existem formas de burlar isso. Muitas formas de burlar isso. Vou te falar uma coisa. Com a tecnologia de hoje já dá pra fazer com uma certa facilidade. Dá, assim, as pessoas, a civilização, as comunidades, a academia vão ter que ver um jeito vão ter que se reinventar. Não dá pra gente pensar com a cabeça de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, dos anos 90, 80 e pra trás. Não dá pra você pensar com essa cabeça com as ferramentas que existem hoje. Foi muito disruptivo. A gente realmente abriu uma caixa muito, muito, muito disruptiva e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Eu sei que, eu tô sendo aqui o capitão óbvio, mas às vezes a gente tem que falar o óbvio, porque às vezes parece que a gente não quer enxergar o óbvio. A gente vai ter que se repensar numa série de coisas. O Google Docs já tem, né? Mas de todo jeito, o professor tem que fazer todo esse trabalho, imagina. Não, ele lê o negócio e depois só volta lá pra conferir se o aluno não gambielou nada, né? Não tem, de repente, aparece 2 páginas copiadas e coladas, sabe? Mas eu não acho que seja o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho é dominar a ferramenta. Tanto é calculadora. Eu vi um comentário ali, é um absurdo a gente não poder usar a calculadora. Porque, de fato, ainda mais uma calculadora científica. Tipo assim, eu não sei usar uma calculadora científica com todos os recursos que ela tem. Não é fácil, não é um negócio igual a nossa calculadora normal do mais e tal. Inclusive, na faculdade, podia a científica nas aulas de física, mas não podia a gráfica, que plotava gráficos e tudo mais. Tem gente que tem dificuldade de usar calculadora, e é uma ferramenta. Acho que nas aulas de cálculo podia também. Porque agora, pensando nessa do gráfico, eu acho que na de cálculo podia, em outras de matemática não, e na de cálculo podia científica, mas não podia gráfica. Acho que é isso. Por que a gente não aprende na Não sei, gente, já não lembro mais, tem tanto tempo. escola? Seria muito mais fácil, né? Tipo, facilitaria a vida de muita gente. E a mesma coisa eu acho que é a máquina. Se é uma ferramenta que o mundo inteiro vai estar à disposição e vai facilitar a vida de muita gente, por que não aprender a usar? A minha postura seria essa também. Na verdade, podia ser uma mistura disso tudo. A gente pode ter alguns tipos de trabalho na escola que não podem ter o uso de inteligência artificial. Aí você poderia ter um sistema desse, tipo um Google Docs, que mantém um log de tudo que você fez. Pra você ter ainda ativado a sua capacidade de construção e de criar e de refletir sobre aquilo que você está aprendendo. Mas a escola tinha que dar o uso tinha que ensinar essas novas tecnologias, sabe? Tinha que ensinar o uso delas. Tinha que ter aula disso, tinha que professor que fosse capacitado nisso para falar, tá aqui como você usa, porque com o chat GPT, eu já fiz isso aqui, você pode criar um programinha simples, sem saber linguagem de programação. E a gente tem que pensar também como essas ferramentas, pelo menos esse chat GPT 3, estão gratuitas, e vai aparecer muitas outras gratuitas. O modelo dela, muito provavelmente, para o público em geral, vai ser gratuito. Como o treco é gratuito, a potencialidade de democratização do acesso a esse tipo de coisa é muito grande. Então, tipo assim, eu acho de fato que a gente deveria ter aula disso na escola. O lance Será que vai ser gratuito pra sempre? Não sei não, hein? não tem como reprimir o negócio. Uma da defesa agora que a empresa do chat GPT está defendendo regulação.
dessa área. Eu posso abrir um parênteses? Por favor. É porque a regulação ia acontecer. É inevitável, exatamente. Agora o cara do ChatGPT tá defendendo a regulação. É porque a regulação ia acontecer e tem isso dessas grandes empresas. Quando eles veem que a regulação na área deles vai acontecer, não tem como evitar, eles ficam a favor do negócio para, no processo de formulação dessa regulação, eles poderem participar como voz ativa. Exato. O nome disso é lobby. Me sigam pra mais dicas como essa. Não ser voz. Não são dicas. Enfim, vocês entenderam. Contrária. Mas eu acho que foi por isso. Porque o cara veio falar agora, porque claramente a inteligência artificial vai ter que ser regulada. São áreas, gente, de interesse público. Não tem como evitar, entendeu? Vai ter que ser e é necessário que seja, porque o poder dessas ferramentas é muito grande. Tipo, é um trator, entendeu? Se você precisa de carteira pra dirigir trator, carteira especial pra dirigir trator, você tem que ter uma regulação pro setor, não tem jeito. The Cat, estou no 3º ano e isso é algo muito regular na sala. Eu fico abismada com quão rápido meus amigos se tornaram dependentes da AI. E é algo assustador, porque é isso, vicia. É igual dirigir com GPS. Eu tô usando a inteligência artificial para fazer o meu resumo aqui. De fato, eu tô fazendo meu negócio de Heródoto, né? E eu abri o texto em português. Eu peguei um texto português do século XVIII. Tipo assim, tá... domínio público, né? Teve umas horas que os parágrafos eram tão grandes, eu não tava conseguindo quebrar as ideias na minha cabeça. Depois de horas você já tá com o olho virado, quando você lê e não vem, sabe? Você pega no chat GPT o parágrafo inteiro, você fala assim, eu já descobri o comando, resuma o conteúdo desse texto em bullet points. 2 pontos, abre aspas, cola o texto, fecha aspas, enter. Ele vai e coloca cada coisa que aconteceu, como eu tô vendo no texto de história, nessa ordem. Tipo assim, de fato, depois você começa a usar, é isso que ele falou mesmo, o nível da dependência que causa, sabe? Mas toda ferramenta é assim, né? Por isso que eu entendo que tem uma resistência de alguns professores de deixar você usar calculadora, por exemplo. Porque na prova, no Enem ou no vestibular, você não vai poder usar. Você vai ter que saber fazer a conta. Então você tem que aprender, seu cérebro tem que estar lá treinado a saber quanto que é 8 mais 9. Ah, isso tudo bem. Isso é total sentido. Eu sou totalmente a favor disso. Isso é verdade. E também sou a favor de que na prova, no Enem, por exemplo, não tenha calculadora de fato. Não sei muito bem por que eu tenho essa opinião, mas na minha visão quadrada de quando eu me formei e tudo mais, eu vejo dessa forma, mas também não é uma coisa que eu super refleti a respeito. Mais 9. Porque também pode ser uma reflexão, né? Por que eu não posso usar uma calculadora no Enem? Por que o Enem não pode ser preparado para ser uma prova de raciocínio lógico e de desenvolvimento de raciocínio e deixa eu fazer os cálculos braçais que eu precisar? Pode ser também. Entendeu? Mas, tipo, na vida real, você vai usar calculadora pra somar 10 mais 10, entendeu? Basicamente é isso. E se você só usa calculadora, tem uma hora que você começa a usar calculadora pra somar 10 mais 10, não é? É igual GPS. Antigamente a gente não tinha GPS. A gente encontrava todos os endereços como? No mapa. Não no mapa, não. Era Na lista telefônica. Não, você pegava o quadro A e encontrava o A3. No Guia Rex, já tive um desses. Quer dizer, lá em casa já teve um desses. É surreal, muito louco. Nunca usei, sempre achei confuso. Mesmo antes da existência do GPS. É muito confuso. Isso que era onde tava... Lembra? Inclusive, eu sou um orgulhoso não usuário de GPS. Eu sempre me virar muito bem sem GPS. Principalmente no Rio, me viro bem demais. Em São Paulo, eu ainda preciso me adequar em alguns lugares. Hoje eu uso GPS muito mais pra fugir de trânsito do que pra saber chegar nos lugares. E tenho muito orgulho disso. Como é que era? Não, eu lembro que era tudo com instrução. Você vai chegar até tal lugar, aí tem na rotatória, você pega a primeira direita, no segundo semáforo, você vira à esquerda, tem uma casa escrito não sei o quê. Aí você vai continuar até onde você... Era tudo assim. Aí depois de 3 esquinas tem um cachorro que vai estar fazendo xixi. E aí você pergunta por um senhor de bigode e cabelo grisalho. Pessoas descreviam os endereços, entendeu? Quando você passava, você ia se ensinar Tem que onde explicar morava. pra essa galera. Tipo assim, e havia um poder de criatividade, entendeu? Você vai passar pela rotatória, você vai pegar a terceira rua saindo da rotatória, anda 2 quadras. Você tinha uma paciência em instruir o outro. E os outros tinham que ter memória de elefante, porque senão tava ferrado. Que hoje você não tem. Se eu dirigisse nessa época... Isso é um problema, um lugar que você não conhece de fato, aí tudo bem, o GPS é muito melhor do que você ficar perguntando informação. Porque com a memória que eu tenho, se eu dirigisse nessa época, nossa, 2 segundos depois de sair da conversa com o cara, eu já tinha esquecido tudo que ele falou. Tem, porque você vai passar só o endereço e a pessoa vai colocar lá no Google Maps dela. Guia abriu 4 rodas, exatamente. Tio Guia abriu 4 rodas pra você pegar a estrada. Meu pai comprava mapa, a gente ia sair de Birigui pra visitar minha tia em Campinas.
Meu pai comprava o guia 4 rodas. E eu aposto que hoje, boa parte da galera que nasceu depois disso, que não teve contato com isso, não sabe mexer, não sabe usar essa ferramenta mais. Por quê? Dependência do GPS, não tem necessidade, você não Porque não aprende, precisa, entendeu? exatamente, Exato. é. Você não aprende. E aí, eu acredito que seja essa a dinâmica e o receio que a gente vai ter que enfrentar no desafio. Porque é que, por enquanto, o ChatGPT é uma grande ilusão. Você não pode confiar em nada que ele fale pra você. Mas daqui a pouco você vai poder confiar, entendeu? O ChatGPT, a melhor coisa dele hoje em dia, ele erra muito em termos de factualidade do que ele está dizendo. Mas ele é muito bom na parte de Estruturação da narrativa. formatar o texto. Então, a melhor coisa que você pode fazer é você dar as informações para ele. Você vira assim, você está fazendo seu trabalho lá sobre a Revolução Francesa. Você pega, estrutura todos os pontos dos quais você tem que falar em bullet points. Napoleão fez não sei o que lá, aconteceu não sei o que onde, no ano tal. Aí você coloca tudo ali e fala assim, transforma isso daqui para mim numa redação. Aí ele vai pegar e escrever uma redação com todas essas informações. E depois você revisa. Ele não é muito bom ainda, principalmente porque se você for usar a versão do ChatGPT que está disponível no site da OpenAI, ele não tem acesso à internet. Só que, se você prover os dados para ele, ele consegue transformar em texto. Você tem que pensar, ele é um modelo de linguagem. O que ele faz bem é formatar um texto. É isso. Valeu, falou.